A paz do Senhor, meus queridos, levei aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lição de número 9, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título Conselhos de Paulo a Timóteo. A CPAD já disponibilizou já a capa e o título da próxima lição, que nós estaremos estudando no quarto trimestre, nas lições bíblicas jovens, será esta aqui, que está trazendo o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E nesse quarto trimestre teremos 14 lições para nós estudarmos no quarto trimestre. E na lição de número 1, vai trazer o título Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Na lição de número 2, Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Na lição de número 3, Fé para crer que Deus existe. Na lição de número 4, a fé cristã e o conhecimento científico. Na lição de número 5, Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Na lição de número 6, Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Na lição de número 7, Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Na lição de número 8, Fé para crer que Deus não criou o mal. Na lição de número 9, Fé para crer na salvação eterna. Na lição de número 10, Fé para crer que milagres acontecem. Na lição de número 11, Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Na lição de número 12, Fé para crer na ressurreição de Cristo. Na lição de número 13, Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. E fechando o quarto trimestre, na lição de número 14, Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. E vou só mostrar aqui para vocês, na lição de número a capa da primeira lição que nós vamos estar estudando. Vai ser essa aqui, vai ser então o tema da primeira lição que nós vamos estar estudando no quarto trimestre, que é o tema Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Então, esse trimestre de 2023, o quarto trimestre de 2023, vai estar todo focado em trazer uma firmeza na fé. E voltando aqui para a lição, nós estamos estudando o terceiro trimestre, que estamos estudando o tema Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. E já temos passado por 8 lições, já estamos partindo para o encerramento desse terceiro trimestre. E na lição de número 1, estudamos Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Na lição de número 2, o problema dos falsos mestres. Na lição de número 3, instruções a respeito da oração. Na lição de número 4, instruções para as mulheres. Na lição de número 5, instruções para os pastores. Na lição de número 6, qualidades pessoais essenciais para os diáconos. Na lição de número 7, instruções sobre o comportamento na igreja. E na lição de número 8, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título O Respeito às Pessoas e o Cuidado com as Viúvas. E no próximo domingo, no dia 27 de agosto de 2023, estaremos estudando a lição de número 9, que está trazendo o título Conselhos de Paulo a Timóteo. E o texto principal nos diz: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade,
1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. E o resumo da lição nos diz: o líder deve ser imparcial, sem se deixar influenciar por quaisquer fatores que o leve a favoritismo. E o texto bíblico está registrado em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 21 a 25, que diz: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que, sem prevenção, guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não pode ocultar-se. E a introdução nos diz: a lição de hoje conclui o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Estudaremos a respeito da responsabilidade pastoral, de escolhas dos presbíteros e da disciplina a eles aplicada. O apóstolo volta a advertir ao jovem pastor acerca da indispensável cautela para a ordenação desses líderes, apontando para a necessidade de um tempo de observação para conhecer eventuais pecados do candidato, assim como para a ciência inequívoca de suas boas qualificações. É um tempo em que impera a cultura da pressa, fruto da profunda ansiedade que insiste em afetar a todos nós. É salutar considerar o que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos ser moderados e esperar sempre o tempo de Deus para tudo, conforme nos ensina Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O primeiro tópico vai trazer o título Julgamentos dos presbíteros. Primeiro subtópico: sem prejulgamentos ou parcialidades. No segundo subtópico: a honra devida. No terceiro subtópico: a repreensão devida. No quarto subtópico: o caráter público. No segundo tópico vai trazer o título designação de líderes. No primeiro subtópico: sem precipitação. No segundo subtópico: pecados evidentes. No terceiro subtópico: boas obras. No terceiro tópico vai trazer o título um pouco de vinho. Primeiro subtópico: a questão da abstinência. No segundo subtópico: os males do vinho. No terceiro subtópico: as enfermidades de Timóteo. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 9, que está trazendo o título Conselhos de Paulo a Timóteo, que está baseado em 1 Timóteo capítulo 5, 21 a 25, nos diz: dos versículos de número 21 a 25 do capítulo 5 da sua primeira carta a Timóteo, Paulo prossegue com as suas recomendações. No versículo 21, o apóstolo exorta o seu cooperador a nada fazer por parcialidade. Isso se remete ao versículo 20, indicando que a aplicação direta é para o processo de julgamento dos presbíteros que pecassem. A recomendação é feita logo depois de, nos versículos 17 e 18, Paulo tratar da honra que deve ser dada aos presbíteros que governassem bem, com destaque para os que trabalhassem na palavra, pregação e na doutrina, no ensino. Agora a instrução é de como deveriam ser conduzidos os casos relacionados aos obreiros que viessem a pecar. No versículo de número 22, trata da cautela no processo de ordenação de obreiros a ser feita sem precipitação. O versículo de número 23 contém uma nota bem pessoal, um conselho do apóstolo ligado à saúde do seu jovem cooperador. Não bebas mais água só,
mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os versículos 24 e 25 fecham a sessão retomando o assunto da ordenação de ministros, com Paulo explicando a Timóteo acerca do motivo de ter-se cautela na escolha de obreiros e a necessidade de aguardar o tempo para a prova do caráter. Conjuro-te a seriedade e a imperiosa necessidade de que os preceitos anunciados fossem estritamente cumpridos por Timóteo levou Paulo a fazer uma solene advertência, invocando a Deus Pai, o Deus Filho e os anjos como testemunha das recomendações que ele fazia ao jovem pastor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Clay Skinner observa, ao invocar testemunhas para a exortação, Paulo confere grande autoridade às próprias palavras. A expressão grega traduzida como conjuro-te na Almeida Revista Corrigida recebe o sentido de eu te responsabilizo categoricamente, conforme Zane Hutchins e Arthur Fastar. A forte exortação está ligada à tarefa de disciplinar ministros, talvez a parte mais difícil do ministério de Timóteo, dado o peso e a importância dessa missão, que é lidar com a liderança. Paulo disse aqui o uso de uma contundente expressão na ordem dada por Paulo. O objetivo era que Timóteo nada fizesse por parcialidade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. No texto, ou no contexto, é que deveria ser sempre imparcial e justo no julgamento dos obreiros que viessem a pecar. William Stritchken entende que a ênfase do apóstolo estava ligada ao fato de que, em todo assunto que tange a disciplina de líderes eclesiásticos, pode-se ser facilmente influenciado por considerações puramente objetivas, o que pode significar a ruína para a igreja e para todos os envolvidos. Por isso, diz Endrisken, Timóteo, como delegado apostólico nas igrejas de Éfeso e nas suas cercanias, não deve permitir que isto ocorra. O mesmo autor lança uma nota de advertência para a liderança da igreja de nossos dias. Ainda em nossos dias, os juízes tendenciosos às máquinas eclesiásticas, os assim chamados comitês de investigadores, integrados por caçadores de intrigas, os companheirismo e coisas afins, pode destruir facilmente uma denominação. A corrupção geralmente começa na cúpula. A história eclesiástica proporciona vários exemplos. O homem do barco da igreja não sabe o que de fato ocorreu enquanto dormia. Ao despertar, se é que desperta, geralmente já é tarde demais. Daí é essencial a imparcialidade e a honestidade absoluta em todos esses assuntos. A igreja do século XXI, bem que poderia levar a sério essas solenes palavras. Casos mal resolvidos. Alguns intérpretes consideram que o tom exortativo usado por Paulo indica que teria havido casos mal resolvidos entre a liderança da igreja na época, talvez na própria Éfeso. O comentarista Greengold é um dos eruditos que defende essa ideia. E, para ele, o tom dessa passagem dá a entender que, no passado, houvera escândalos por causa de tratamento preferencial aos infratores. E com essa determinação, o apóstolo eliminaria definitivamente tamanha injustiça. John Kelly considera ser difícil escapar à impressão de que Paulo tinha em mente um caso concreto, ou talvez casos de escândalo surgindo do tratamento preferencial que presbíteros em erro tinham recebido.
Influenciado ou não por casos concretos, o apóstolo transmitiu um claro ensino a respeito da necessidade de resolver as situações pecaminosas envolvendo os presbíteros sem parcialidade. A respeito da importância do correto exercício da disciplina, escreve Hernandes Dias Lopes. A disciplina bíblica é uma das marcas da igreja verdadeira. Nesse quesito, a igreja não pode inclinar-se nem para o rigor desmesurado, nem para a frouxidão permissiva. Não pode ir além, nem ficar aquém. O excesso de disciplina esmaga as pessoas e a falta as mudaniza. A disciplina é um ato responsável de amor. Tem o propósito de restaurar o caído e não de destruí-lo. Precisa ser aplicada com temor e imparcialidade, e não com irreverência e partidarismo. Precisa ser feita na luz da verdade e não sob a penumbra da mentira caluniosa. O julgamento dos presbíteros. Considerando a sessão iniciada no versículo de número 17 do capítulo 5, Timóteo tinha a missão de observar a conduta dos presbíteros e fazer o devido juízo para a honra ou para a repreensão. O juízo deveria ser exercido sem prevenção, isto é, sem prejulgamentos ou motivações subjetivas que o inclinassem previamente a favor ou contra alguém. Timóteo deveria ser imparcial, sem deixar-se influenciar por quaisquer fatores que o levassem a favoritismo. Paulo lembra-o de que estava diante de Deus, o juiz de toda a terra, do Senhor Jesus, perante quem todos devemos comparecer, e dos anjos de Deus, que participarão do juízo final. Conforme nos registra Gênesis capítulo 18, 25, Hebreus 12, 23, Mateus 25, 31 a 46, João capítulo 5, versículo 22, 23 e 27 e Apocalipse capítulo 14, versículo 14 a 20. No versículo de número 17, o apóstolo prevê a retribuição especial que os pastores locais deveriam ter. Em conformidade com o trabalho prestado, os presbíteros que governassem bem deveriam ser estimados por dignos de duplicada honra. Isso incluía a remuneração pelo trabalho, como está escrito no versículo 18, no qual Paulo usa a figura do boi que debulha, citando o Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, como já havia feito na carta à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9. Também se refere ao ensino de Jesus registrado por Lucas: digno é o obreiro de seu salário, em Lucas capítulo 10, versículo 7. O reconhecimento deveria ser maior ainda para os presbíteros que trabalhassem na palavra e na doutrina, ou seja, pregando e ensinando as escrituras. Conforme diz o 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, todos os presbíteros deveriam ser aptos para ensinar, mas certamente nem todos o faziam. Por isso, os que se dedicassem ao ministério da palavra deveriam ser ainda mais honrados. Apesar de o texto permitir entender que havia presbíteros que não ensinavam, talvez somente pregassem, a sua interpretação à luz do conjunto do ensino de Paulo, especialmente o contido no versículo 2 do capítulo 3 da mesma carta, não permite cogitar que se permita haver um pastor dirigente que cuidasse somente de questões administrativas e não ensinasse a igreja, pois é a exposição da palavra o que realmente representa a essência da missão pastoral. Hebreus capítulo 13, versículo 7. O juiz de admissibilidade. O tratamento justo aos presbíteros impunha, ao mesmo tempo, a repreensão para os que pecassem. A igreja precisa ser um ambiente onde a justiça impera. Por isso, tais líderes deveriam ser julgados quando pecassem. Isso, no entanto, não importaria na aceitação de acusação sem critério.
Somente deveria ser aceita a acusação contra presbíteros com 2 ou 3 testemunhas, conforme nos registra 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. O apóstolo apresenta a necessidade de um verdadeiro juízo de admissibilidade para evitar que qualquer tipo de acusação sem lastro em provas pudesse pôr em dúvida a conduta do obreiro e mascular a sua reputação. Essa exigência de apresentação mínima de testemunha é, na verdade, aplicável a todos desde o Antigo Testamento, conforme nos registra Deuteronômio capítulo 9, versículo 15, Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17, João capítulo 8, versículo 17 e também 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Deveria ser observada também em relação aos presbíteros, certamente porque o próprio exercício do ministério pode suscitar oposições e calúnias. O caráter público. A repreensão ao presbitério ou ao presbítero deveria ser feita de forma pública. Não se poderia abafar o caso ou tratá-lo reservadamente, evitando que se tornasse público. Pelo contrário, a expressão na presença de todos não deixa dúvida de que não havia espaço para encobertamento de pecados. O escondimento de pecados, sob a alegação de proteger a imagem dos faltosos, além de não contribuir para a sua verdadeira recuperação espiritual, serve para diminuir e até extinguir o temor no corpo eclesiástico, criando um círculo vicioso de pecados e escândalos. Repreender na presença de todos, o presbítero que pecasse levaria os outros a terem temor, conforme registra no capítulo 5, versículo 20. Pela natureza pública do procedimento, podemos afirmar que a expressão os outros abrangeria, na prática, a todos na igreja, já que de todos seria dado a conhecer os fatos e a disciplina aplicada. É nesse mesmo sentido a opinião de Gordon Fee. O ponto central é que os outros experimentem o temor de Deus mediante tal repreensão pública, a qual parece ter apoio na solene exortação que se segue. Todavia, quem são os outros que devem temer? A palavra grega comumente significa os outros da mesma categoria. Pelo menos é o que significa aqui. Isto é, que os outros presbíteros temam a Deus. Dada, porém, a natureza pública da ação, não há motivos para excluir os outros da igreja, embora a expressão com certeza não fosse usada primordialmente a respeito deles. O temor a Deus é fundamental na vida da igreja, conforme nós vemos o exemplo em Atos capítulo 2, versículo 43. O encobrimento de pecados faz desaparecer o temor e contribuir para o surgimento de cada vez mais pecados. Precisamos vigiar para não pecar, mas se pecarmos, precisamos confessar nossas transgressões, senão passaremos por enfraquecimento espiritual e morte. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A designação de líderes. Paulo já havia advertido Timóteo para que não ordenasse novos convertidos ao presbitério, conforme registra 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Não há semelhante advertência na carta a Tito. Tito capítulo 1, versículos 6 a 8. Eruditos entendem que isso se deu pelo fato de que, em Creta, não seria possível a Tito encontrar homens já maduros na fé para serem condenados ou ordenados como bispo ou pastores locais. Não há, contudo, um indicativo claro nesse sentido. Também podemos considerar que essa recomendação já fosse conhecida de Tito, pelas experiências vividas junto a Paulo em diversas igrejas. De qualquer sorte, na primeira carta a Timóteo, a recomendação é
reafirmada no capítulo 5, quando Paulo diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. A despeito de intérpretes que veem aqui uma relação com o processo de disciplina, a maioria dos exegetas consideram que a expressão esteja relacionada à ordenação de presbítero. William Strichen entende que se trata de necessidade de uma criteriosa investigação prévia à ordenação. Hans Burke considera que o ensino paulino visava evitar que Timóteo deixasse levar pela carência de colaboradores capazes, fazendo ordenações precipitadas. Esse pensamento corrobora com o aqui já dito, no sentido de que não se pode considerar que a ausência de semelhante exortação, na ausência de semelhante exortação da carta a Tito, permanece ou fugir a essa regra. Sem precipitação. John Stott acrescenta um argumento que pavimenta o entendimento de que a imposição de mão em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22 está relacionada à ordenação, mesmo que os versículos antecedentes tratem de disciplina. É mais provável que Paulo esteja se referindo à ordenação. No versículo 20, Paulo mencionou a possível necessidade de repreender publicamente o presbítero. A melhor maneira de evitar esse escândalo é assegurar a seleção meticulosa de candidatos antes que eles sejam ordenados. Caso contrário, se por meio da pressa excessiva um erro for cometido e um escândalo surgir, Timóteo participará dos pecados dos outros. Além de cuidar da saúde do corpo espiritual, que é a igreja, Timóteo conservaria a si mesmo puro, não trazendo danos a seu ministério por sua precipitação. Se já se corria esse risco no primeiro século da era cristã, o que dizer dos tempos modernos nos quais vivemos, em cuja sociedade impera a cultura da pressa? É a chamada sociedade fast food, que exige que tudo seja rápido demais. Uma impaciência que, em vez de produzir resultados mais duradouros e vantajosos para o homem, tem gerado mais ansiedade, estresse e depressão. Estima-se que a síndrome do pensamento acelerado, o SPA, segundo afirmam alguns especialistas, está atingindo mais de 80% da população. Não sabemos se esse dado está correto. De qualquer forma, precisamos tomar muito cuidado para não sermos envolvidos nesse turbilhão de inquietação mundial. Como um aspecto prático da administração eclesiástica, caberia ao jovem pastor ser cauteloso e não impor precipitadamente as mãos sobre ninguém. A ordenação de obreiros precisa ser fruto de um processo rigoroso de observação de condutas, visando identificar as qualificações previstas no capítulo 3 em 1 Timóteo e a eventual existência de pecados não manifestos conforme 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. Pecados evidentes. No versículo 24, Paulo trata dos pecados evidentes que podem ser observados com mais facilidade na vida de um candidato a líder espiritual. O apóstolo, todavia, adverte a Timóteo de que alguns pecados somente se manifestam ao longo do tempo. Daí a necessidade de espera e análise da conduta. De fato, existem pecados que podemos chamar de flagrantes. Outros, contudo, costumam ficar escondidos e até disfarçados em comportamentos aparentemente sadios. Há também pecados menos patentes, como, por exemplo, o orgulho, a soberba e a rebeldia, que geralmente só se manifestam com o tempo, diante de situações específicas às quais somos submetidos. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo apresenta pelo menos 4 níveis de santificação. O primeiro
é a mortificação de pecados bem aparentes, como a prostituição e a avareza, mencionado em Colossenses capítulo 3, versículo 5. O segundo é o abandono de pecados impregnados na alma humana e que se manifestam em alguns momentos, como por exemplo a ira, a maledicência e a mentira, no capítulo 3, versículo 8 e 9. Já o terceiro é o revestimento de virtudes espirituais, como a misericórdia, a humildade e a mansidão. E o quarto é mais um revestimento, uma espécie de sobretudo, que é o amor, o vínculo da perfeição. Isso não acontece de um dia para o outro. Requer-se tempo de dedicação e busca pessoal em oração, jejum e obediência à palavra de Deus. Se isso já é requerido de todo cristão, quanto mais dos que almejam a liderança. Boas obras. Da mesma forma que os pecados existem boas obras que facilmente são percebidas. Outras, contudo, que não são feitas em público e que aparecem somente com o tempo. Estas, na verdade, costumam ser as mais autênticas. Assim, ao ficar impressionado com boas ações logo no começo, Timóteo poderia ser enganado, como diz o conhecido adágio: nem tudo que reluz é ouro. Alguns exegetas entendem que a expressão "as que são de outra maneira não podem ocultar-se", mencionado no capítulo 5, versículo 25, diz respeito às más obras e não às boas obras. Assim, o sentido seria: boas obras aparecem facilmente, só que as más obras costumam ser ocultadas. Por isso, é preciso esperar com paciência para que os verdadeiros frutos apareçam, sejam bons ou sejam maus. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23 e Lucas capítulo 3, versículo 8 e 9 e capítulo 6, versículo 43 a 49. Em suma, podemos afirmar que o verdadeiro caráter e o temperamento precisam de tempo para serem realmente provados. Somente os frutos podem confirmá-los. De novo, a questão do vinho. Paulo recomenda a Timóteo que esse não bebesse somente a água, mas que usasse um pouco de vinho. Alguns eruditos veem nesse versículo certo embaraço para o entendimento vigente em nossas igrejas de abstinência total de vinho ou de quaisquer bebidas alcoólicas. Por outro lado, alguns intérpretes consideram que a referência do apóstolo seria ao vinho não fermentado ou não embriagante. A dificuldade apontada pelos eruditos é apenas aparente, porque o texto é absolutamente claro quanto ao propósito do uso do vinho, que era medicinal e não embriagante ou embriagante. Assim, se fermentado ou não, não há na recomendação de Paulo a mínima margem para interpretar-se a aprovação do uso do vinho para fins embriagantes. O exame da motivação resolve a equação. Timóteo deveria usar o vinho para o bem da sua saúde. Para Don Stamps, o texto serve, na verdade, para demonstrar que Timóteo não fazia uso algum do vinho. Este texto deixa claro que Timóteo não bebia nenhum dos tipos de vinho usados pelos judeus dos tempos do Novo Testamento. Se Timóteo tivesse o costume de beber vinho, não teria sido necessário Paulo aconselhá-lo a tomar um pouco de vinho com propósitos medicinais. Discussões à parte, precisamos ser cautelosos e não nos entregar a nenhum tipo de extremismo. Uma saudável e consciente renúncia de tudo que possa causar-nos algum tipo de mal é uma atitude sábia e prudente. Isso, porém, não pode levar-nos para o campo do ascetismo radical e, às vezes, cego, quanto não hipócrita, descambado para o farisaísmo, tão condenado por Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 23 a 39. Precisamos aprender com Paulo que, a despeito dos argumentos do seu tempo, de que todas as coisas eram lícitas,
ele soube demonstrar equilíbrio, renunciando a tudo que não era conveniente e não lhe trazia edificação. Assim escreveu aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os males do vinho. São diversos os textos bíblicos que apontam para o perigo do vinho, razão que bem fazemos em mantermos-nos longe dele, assim como de qualquer bebida embriagante, conforme registra Provérbios capítulo 23, versículo 29 e 32, Isaías 28, versículo 7 e Efésios capítulo 5, versículo 18. No Provérbios, ou em Provérbios capítulo 20, versículo 1, diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como já afirmamos no outro capítulo, não são poucos os exemplos de terríveis tragédias na vida de pessoas que escolheram relativizar essa recomendação. Em Jeremias, no capítulo 35, versículos 6 e 19, temos o belíssimo exemplo dos recabitas, que se mostraram zelosos pelo ensino do seu pai, Jonadab, filho de Recabe, abstendo-se totalmente de vinho, sendo, portanto, honrados por Deus, o Senhor. Em muitas igrejas, como por exemplo na Assembleia de Deus, adota-se a abstinência total do vinho para fins embriagantes. Deborah McGill apresenta duas principais razões para esta conduta. Uma pessoa que se abstém completamente do álcool não se embriagará nem se tornará alcoólatra. Também não faria com que um ex-alcoólatra recaísse no pecado. É melhor prevenir que remediar. As enfermidades de Timóteo. O texto bíblico não explica quais enfermidades Timóteo enfrentava. Pela forma como Paulo fala, acredita-se que ele tinha problemas estomacais, o que se atribui à baixa qualidade da água de Éfeso. Conforme Donald Stump, Timóteo começava a ter distúrbios gástricos, provavelmente devido ao teor da metais alcalinos, como o lítio, o sódio e o potássio na água em Éfeso. Paulo, portanto, declara que ele deveria usar um pouco de vinho com aquela água para neutralizar os efeitos daninhos da alcalinidade. Paulo, todavia, também menciona frequentes enfermidades de forma indeterminada. Talvez fossem efeitos colaterais decorrentes do problema estomacal, o que indica que Timóteo tinha certa debilidade na saúde. Isso provavelmente representava um desafio a mais na vida daquele jovem obreiro, e uma razão a mais para o seu mentor espiritual demonstrar preocupação e encorajamento. É reconfortante quando vemos líderes que se preocupam de verdade com a vida dos seus liderados, demonstrando como se é valorizado não apenas o trabalho do obreiro, mas também a sua pessoa em todos os aspectos do reino de Deus. Isso é fruto de verdadeiro amor e sincera afeição. Fica beneficiado, portanto, a afetuosidade que havia entre Paulo e Timóteo, um jovem cooperador que servia ao lado do apóstolo como filho ao pai, conforme nos registra Filipenses capítulo 2, versículo 22. Timóteo havia se entregado à mentoria de Paulo desde os primeiros anos da sua fé, registrado em Atos capítulo 16, 1 a 5, e foi obediente e fiel em todas as missões que recebeu. Que o Senhor Deus continue levantando Paulo e Timóteo para o bem-estar da igreja. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: concluímos essa lição com essa nota da afetuosidade que havia entre Paulo e Timóteo, um jovem cooperador que servia ao lado do apóstolo, como filho ao pai.
Timóteo havia se entregado à mentoria de Paulo desde os primeiros anos de sua fé. Foi obediente e fiel em todas as missões que recebeu. Que o Senhor continue levantando Paulo e Timóteo para o bem da sua igreja. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 9, Lições Bíblicas Jovens, editado pela editora CPAD, que trouxe o título Conselhos de Paulo a Timóteo. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subtítulo da lição de número 10, que trouxe aqui, que vai estar trazendo o título A Segunda Carta a Timóteo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.